Fala, macumbeiros e macumbeiras desse mundão de provas e expiações. Esse é o Macumbaria Cast, um podcast para falar e desmistificar esse universo espiritualista. Eu sou a Carol Chagas. Eu sou a Sinara Chagas. Eu sou o Roger Gelli. E eu sou a Asma Fácil. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a falange de marinheiro. Uhul! Olha a onda, olha a onda. Bom, continuando aí a nossa série sobre entidades, agora que a gente já falou de caboclo, já falou de preto velho, hoje a gente vai falar sobre marinheiros. Mas antes de falar sobre essa falange das águas, eu gostaria de fazer um adendo sobre os dois últimos episódios. Bom, nós começamos, propositalmente aí com caboclos e preto velho, porque essas são duas entidades nas quais sempre vão estar em alguma casa de umbanda. Por quê? Porque a entidade chefe das casas de umbanda sempre vão ser um caboclo ou um preto velho, que são os espíritos de luz que fazem as regências das casas de umbanda. Então, por isso a gente começou por esses dois em específico. Então, depois desse adendo, vamos começar com o nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre marinheiros. Um ponto que eu gosto muito dele é aquele do... Seu marinheiro, sua morada é no mar. Seu marinheiro, sua morada é no mar. Eu vou remando para o mar. Essa é legal. Esse é o barquinho que vai para o mar. É dessa? Levando flores belas pra mãe Iemanjá. Falando sobre a falange de marinheiros, a gente começa com a saudação, que pode ser salve os marinheiros, salve a marujada ou maré. Maré? Maré. Olha. Maré é uma das saudações menos comum, mas também é utilizada para saudar aí marinheiros. Então vocês podem vir saudando como salve os marinheiros, salve a marujada ou maré. Algumas vezes ele pode falar salve o povo das águas, mas isso é quando é um trabalho um pouco mais expansivo, então onde não é só a linha de marinheiros que você está trabalhando. Seria a linha das águas. A linha das águas. Certo? Sim. Então vamos começar pelo aquele arquétipo estético, Então essa falange ela vai representar aí o povo que viveu a partir das águas, o povo que fez usufruto das águas para sua existência. Sejam ela aí de rios ou mares. Esses espíritos que quando encarnados, eles retiraram aí da água o seu sustento de suas famílias. E com a água eles aprenderam sobre respeito, providência, paciência, observação atenta aos detalhes, Ela vai compreender militares da marinha, por exemplo, os marinheiros em si, os povos ribeirinhos, pescadores, canoeiros, navegantes, comerciantes do mar, entre outros. Então, quando a gente fala aqui desses povos, vocês conseguem entender um pouco da estética. Então, vamos lá. Um militar da marinha, ou seja, um marinheiro do militar, ele vai vir numa estética mais uniformizada, em forma de marinha, seja lá de qual povo, seja, não é só brasileiro. Os povos ribeirinhos, a gente vai ver aquelas vestimentas mais bermuda, roupas mais curtas, porque você vai estar em contato direto com a água. Os pescadores, a gente vai ter aquele arquétipo das roupas que protegem do sol, o chapéu de palha, os canoeiros lá com seus remos. Então, assim, a gente vai vendo o arquétipo aí de acordo com essa função que eles exerciam. Os marinheiros não tem tanto padrão igual a gente viu nos caboclos e nos pretos velhos. Depende muito dos povos em específico. Eu estava vendo também, dentro dessas características dele, tem uma que o pessoal confunde muito, que eles chegam balançando, naquele gingado, E aí eu tava pesquisando, o pessoal confunde isso como se eles estivessem bêbados. Mas é por conta do magnetismo, das ondas, do elemento que rege eles. Aí não só do magnetismo, mas assim, em terra, eles vão ser, eles comumente vão parecer estar embriagados. Mas é porque eles se adaptam no contexto da água. Então,
Se você pegar todo marinheiro, quando ele sai do alto mar, ele passa lá 2 meses no alto mar, ele passa um período de transição com o barco parado ali na Bahia, onde ele vai fazer essa transição. Por quê? Porque o labirinto, né, a parte onde controla o nosso equilíbrio, ela vai se adequar a esse balanço das águas. Na hora que ele vem para a terra firme, ele vai dar aquela travada. Um excelente exemplo é o Jack Sparrow do Prato Ah, verdade. É mesmo. Se você separar, ele tem aquele jeito engraçado de andar só em terra. Na hora que ele tá no navio, Ele anda, verdade. Porque ele tá se adequando ao movimento das águas. Isso é chamado de tontura de maré ou tontura d'água. Legal. Isso aconteceu comigo quando eu fiz cruzeiro. Eu fiquei 5 dias no cruzeiro, tomei um remédio lá para Benito, tal. Mas quando eu voltei pra terra, pra Varginha, que foi no sítio, eu fiquei na rede. Porque eu fiquei tonta. Eu fiquei sentindo mal por não estar mais balançando. Aí eu fiquei na rede, balançando até parar. Foram poucos dias, mas aconteceu. Costuma, né? É a mesma coisa quando a gente vê alguma coisa que gira. Algum brinquedo no parque fazendo Quando gira. você sai. Você sai com aquela memória que você tava ali até você equilibrar de novo. Você sai com as pernas. É esse costume mesmo, a gente pensar que esses marinheiros eles passavam meses na água para depois vir para a terra, então é a tontura da terra. Que ele vem com essa tontura em si, mas que não tem nada a ver com a embriaguez. Eles não vêm bêbado, a entidade não fica bêbada, né? Não vem bêbado. A gente estava falando sobre essa estética, eu vejo mais eles como aquele bem tradicional marinheiro barbudinho, mais velho. Cachimbinho. Com cachimbinho. Quando eu imagino eles mais assim. Eu sei que tem outros tipos, né? Mas esse aqui é o que mais me vem na cabeça. Aquele senhorzinho mesmo, com a barbinha bonitinha, grisalha. Esses aí são geralmente capitões de navio, né? Mas tem os marujos mesmo que são mais novos ou mais velhos. Vai dependendo. Nesse aspecto, né, sociocultural que ele traz pra gente, é a perfeita harmonia em relação à cooperação entre o ser humano e as águas, né? Em sua maioria eles morrem afogados, portanto também trabalham no resgate das almas que morrem nos rios ou mares. Trazem consigo aí a beleza da paciência, da adaptabilidade principalmente, ensinam, né, a balançar conforme as águas e não lutar contra elas, ou seja, se adaptar aí às situações e não ficar sempre entrando em embate com tudo, né? Esse é um arquétipo que eles trazem também. Eles são também uma representação de coragem, né? Sim. Pra enfrentar situações desconhecidas. Sim. Sabe? Porque muitas vezes eles estão no mar lá, não sabem pra onde ir. Sabe, né? Mas eles têm, acho que, uma confiança, uma fé muito grande pra chegar onde eles querem. É interessante porque... Desculpa, Rodinho, te interromper. É interessante porque é uma viagem sem... Não sei, eu acho que fica meio sem esperança pra você chegar naquele lugar, né? E eles terem fé naquilo, no capitão, né? Na alguém que tá velejando ali pra chegar onde eles precisam, trazer às vezes o alimento. E hoje ainda acontece isso com essa parte de exportação, né, pelo mar, que ainda é bem utilizada, né? Você enfrentar altas tempestades, a gente não tem noção do que é isso. Às vezes eu vejo uns vídeos lá de mar, pergunto assim mesmo, direto tô vendo vídeo de navio, as coisas do mar. Pelo amor de Deus, gente, as pessoas têm que ser muito... não é fácil não, você viver molhado o dia Eu não tenho coragem. Eu não tenho. Eu não sou. Ixi. Você vê uns negócios no alto mar mesmo. Porque o navio cargueiro eu não vou. Tipo, igual eu falei que eu fiz um cruzeiro. Porque é mais relax. Era aqui pertinho, né? Pertinho. Esse vão perto da costa. Agora esse navio cargueiro que vai lá dos cafundó, onde tem os monstros lá esperando a gente na beirada dos monstros. Ixi. Nem se me pague, gente. Só se me dopar, eu ficar dopada a viagem inteira. Não vou. A gente esquece que tem essa transição hoje ainda, né? De chegar mercadoria, chegar bens pra gente através do mar, né? Um tanto que atrasa. Os contratempos que acontecem no mar. E a gente tem também a representação deles nas linhas de trabalho, né? Eles geralmente, né, a principal é talvez... Eu falo que eles têm 2 principais linhas assim, que são muito fortes no trabalho deles. Que é a linha de limpeza, e a linha de equilíbrio e estruturação de emoção e sentimentos. São os principais, mas eles também fazem resgate de desencarnes de afogados, eles fazem também muita parte de instrução e de adaptação, paciência, mas limpeza emocional, limpeza física, estruturação emocional é o principal trabalho deles. Eles trabalham muito na linha de sentimentos e emoções. Isso aí é um fato.
Nessa linha de trabalho, né, na hora que eu tava estudando, a gente encontrou que a maioria, tipo assim, a falange deles, né, eles têm 2 linhas maiores de trabalho, que é a positiva, né, que trabalha na irradiação de Iemanjá, que trabalha com a energia da calunga maior, né, que é o oceano, o mar, que aí eles levam boas vibrações da Mãe das Águas para todos os filhos que estão no terreiro, que estão necessitando aí do amparo. E tem a linha negativa de Omolu também, que aí já entra nessa parte da absorção de energia, que é da limpeza, eu A acho. gente vai falar um pouquinho depois dessas linhas de radiações aí. Não é só nessas, né, que eles trabalham. Tem mais linhas. Mas a gente vai explicar um pouquinho melhor depois. Mas eles trabalham basicamente na calunga maior, principalmente na parte de resgate, porque na calunga menor, que é a Terra, a gente tem outros falangeiros de resgate. Trabalham, né? E vamos agora para o nosso momento Curiosidades e Histórias. Gente, eu vou contar para vocês uma história de uma entidade chamada Zé da Jangada, ou Zé Jangadeiro. Ele é uma entidade marinheiro, né, dos rios. E ele tem uma história bem legal. Conta a lenda que ele tinha uma jangada improvisada de bambu e ele morava numa comunidade ribeirinha, onde tinha muita escassez de comida. Então ele usava essa jangada para ir pescar, para poder trazer alimento para sua família. Era uma comunidade muito pequena, então tinha 2 ou 3 famílias apenas ali, e eles saíam cada um com seus barquinhos lá. As outras famílias tinham barcos, mas ele só tinha uma jangadinha improvisada de bambu. É o que ele conseguia ter. Que ele tinha, né? Era realmente bem humilde assim, a situação deles, né? Ele um dia saiu e ele tinha 4 filhos, né? E o seu filho maior, que tinha por volta de 10 anos, ele implorou para que o pai levasse ele. E o pai nunca levava ele, por causa da jangada ser muito improvisada, então ele não queria correr esse risco. E aí nesse dia, o pai levou ele para pescar. Então eles começaram a descer o rio, conta a lenda que era um rio muito largo, e ele começou a descer. No meio desse caminho, eles pegaram uma pororoca, que era o encontro dos rios, onde a jangada foi arrastada por meio desse turbilhão, aí, dessas águas revoltas, né? E aí o filho dele caiu dentro da água. E os outros 2 barcos não quiseram ajudar, porque eles ficaram com medo de entrar lá e também serem arrastados, né? Aí o seu Zé Jangadeiro, ele pediu para Iemanjá e para Oxum que trocassem, né, ele pelo filho, que salvasse os filhos e o filho levasse ele. E se ela fizesse isso, ele trabalharia para elas, né, o tempo que elas achassem necessário. E aí o filho dele apareceu à margem do Igarapé, né, na beiradinha do rio, e foi resgatado pelos outros barcos e nunca mais se viu o seu Zé Jangadeiro. E aí hoje se diz que ele trabalha resgatando as almas que se afogam no rio e levando elas para Iemanjá e para Oxum, fazer a destinação dessas almas. Essa história me lembrou a história do filme Antes de Resgate, que chama? Que é aquele pessoal que é da Marinha lá nos Estados Unidos e eles vão fazer salva-vidas em alto mar. Nossa, esse filme é maravilhoso. Esse filme é muito bom, mas me lembrou muito a história desse filme porque no final... Eu quero muito mas é muito assim, tipo, eles têm uma lenda, acreditam que tem uma pessoa que fica ali no fundo do mar ajudando os outros a não se afogarem. Eles vão resgatar, né? Eles vão resgatar, mas tipo, tem gente que eles conseguem falar assim, não é possível, a pessoa tá esperando até agora o resgate. E a pessoa tá lá firme e forte, aí segundo o filme é que existe alguém ali que fica auxiliando aquela pessoa pra ficar aguentando, esperando uma chegar. Entidade, né? Eu gosto muito dessa lenda porque ela mostra muito essa pureza do respeito com as águas, né? Ele não pede pra trazer o filho dele de volta, ele pede pra trocar de lugar, porque ele sabe que há os processos não tem como naturais. lutar contra, né? Então isso é muito interessante. Eu acho que essa história mostra bastante aí essa questão de como que esse processo
ele se dá assim através do respeito, da harmonia com o ciclo natural, né? Até porque eu acredito que até hoje nós não sabemos direito ainda o que tem ali no mar. Né? O ser humano sempre procura coisa que está fora do planeta, né? Mas eu acredito que até hoje a gente ainda não sabe tudo o que rola. A gente sabe de Tudo nada que do tem. mar ainda. Das profundezas. Das profundezas, mesmo. sabe? Então a grande parcela do mar que não foi explorada ainda. Certeza, é É. muita água, é muito lugar, muita coisa que eu acho que a gente nem sonha Acho que ainda. o ser humano foi quantos? Foi 3 km, né? Maior profundidade, eu acho. Uma coisa assim. Não, eles chegaram muito fundo, mas assim, nunca... Ainda tem um nos lugar lá que é mares profundos. muito fundo, muito fundo, que Eles não nunca- tem nem maquinário suficiente Não ainda tem pra... nada que aguente É muita pressão, né? É muito Credo, coisa. nossa, a gente aqui tem medo. E esse foi o momento de curiosidades e histórias do nosso episódio. O elemento de base aí, né, dos marinheiros, eu não sei qual que é. Vocês têm alguma suposição? Não, eu acho que é a água. Tem certeza? Eu acho que sim. Tava achando que era do fogo. O Talvez. elemento, obviamente, né, pessoal, é a água. E esse elemento, ele carrega em si os sentimentos e as emoções, né? Ele busca ensinar a equilibrar e adaptar estes dois fatores aí em todas as áreas da vida, né? Trabalha com as profundezas do eu. Eu falo que é um Lycra. processo dolorido, gente. É um processo que você tá querendo mesmo fazer esse processo? Que dói. Tem certeza? Dói, é. Eles também podem se fazer valer do elemento ar para manipular, para dar intensidade na água, ou seja, para gerar ondas, né, e tal. Mas eles não necessariamente precisam do elemento ar, é só em trabalhos específicos. Eles costumam trabalhar bem dentro da água mesmo, gente. O povo da água. Eu acho que é uma das linhas que mais Mais ficam pura. dentro do seu elemento mesmo, É. né? Eles podem, né, aí se valer, né, de outros elementos aí em trabalhos específicos, mas eles vão trabalhar basicamente aí com água. Vamos falar então sobre falange, serventia, orixá e como é que funciona a estrutura desses marinheiros. Vocês vão perceber que nos marinheiros a gente tem uma diferença, né, em relação às outras entidades que tinham geralmente nomes que classificavam para qual orixá que eles estavam. Aqui vocês vão entender que os nomes vão ser os nomes e a própria entidade é que vai ter que falar assim em qual elemento que ela trabalha em específico para você saber a serventia. Porque assim, vai tudo depender circunstâncias da água que ele trabalha, porque como ele trabalha só dentro da água, então ele vai ter ali, né? Então vamos começar do começo. Todos os marinheiros são de regente de Iemanjá. Sim. Mas eles vão trabalhar em serventia e aspectos de outros orixás também. Então vamos lá. Começando assim, na serventia das águas em si, tem os marinheiros de água doce, que seriam de Oxum. Os marinheiros de água salgada, né, ou dos mares, que seriam só de Iemanjá. Os marinheiros de água turva, que são de Nanã. E os marinheiros de água agitada e tempestade, que são de Yansan. Então, assim, na serventia de água, a gente poderia falar isso. Sim. Mas a gente também tem a serventia, por exemplo, os pescadores. Os pescadores, em sua maioria, eles são de Oxóssi, porque Oxóssi é o caçador, é o provedor. Faz né? Olha só, sentido. eu anotei e não fiz esse link. Mas É verdade, né? eles também podem ser aí de Iemanjá e Oxum, porque são as regentes das águas e que provém tudo que está na O água. sustento também. Né? Os soldados da marinha, por exemplo, eles seriam de Ogum. Né? Os profissionais e mercadores de porto, ou seja, aqueles que trabalham com sustento, seriam também de Oxóssi. Só que a gente teria os elementos circundantes da água. Então aqui a gente vai entender de qual orixá que esses marinheiros seriam. Então vamos lá, se ele é um marinheiro de água calma, ele seria de Oxalá. Certo. Se ele é um marinheiro que trabalha com os raios na água, ele seria de Xangô. Jesus. O marinheiro Vai dar força. que tem aqui em frente de tufões e ciclones seria de Yansan. Uhum. As comunidades ribeirinhas de banco de areia seria de Omolu. Os recifes de corais seria de Obá. Os sargassos ou algas seria de Oxóssi. Né? As correntes marinhas seria de Ogum. Os nevoeiros seria de Euá. A lama de Nanã. O arco-íris de Oxumaré. As cachoeiras de Oxum. E as ondas bravas de Iemanjá.
Então, assim, quando eles falarem mais qual que é esse elemento circundante de água que eles trabalham, você vai entender qual é Que Qual- nem aquele barco. Os qual nevoeiros eu acho regência? legal. É. Imagina, já chega aquele barco cheio de neve. Eu acho. Não dá nem pra ver o que tá chegando. Porque o nome dele geralmente não vai mudar muito, né? Não é tipo Ele assim, pode ser, por exemplo, ribeirinho do nevoeiro. não. Ele pode ser tipo assim, um Martim Pescador, que trabalha nas águas calmas, trabalha nos raios, nos tufões, no banco de areia, entendeu? Aham. Então vai depender de qual que é a área que ele ele tá trabalha. trabalhando. inclusive. E aí eu vou dar aqui agora alguns exemplos de nomes dos marinheiros para vocês entenderem. Uhum. Mas lembrando que marinheiros não vai ter aquele sobrenome ali que auxilia a gente a saber de qual falante. Alguns até vão dar um pouquinho de ideia, mas vai depender da linha de trabalho desse marinheiro em si. Então, a sua própria entidade é que vai falar para você em qual linha que ela trabalha nesse caso. A única coisa que nós sabemos é que todos são de regência de Iemanjá. Uhum. Certo? Então vamos lá. Alguns exemplos de nomes de marinheiros. Martim Pescador, Martim Negreiro, Marinheiro das Sete Praias, Marinheiro Mercador, Manuel Marujo, Manuel da Praia, João da Praia, João do Rio, João do Farol, João Marujo, Zé do Mar, Zé da Jangada, Zé do Bote, Zé do Cais, Zé Pescador, Zé da Proa, Seu Atenor, Seu Sete Ondas, Seu Sete Cais, Almirante do Mar. Esses são alguns exemplos de marinheiros. Alguns exemplos de marinheiras. Lembrando que marinheiras, elas podem ser tanto marinheiros como ribeirinhas, Eu sou etc. Né? Jandazeiro também. Como é que a gente falou sobre É, ele? né? A né? história dele. Aí das marinheiras. Dona Sete Praias, Luzia dos Sete Mares, Luzia do Cais, Maria do Farol, Maria das Ondinas, Luísa Ondina, Luísa do Cais, Marina Pescadora, Marina das Sete Ondas, Janaína da Jangada, Janaína Mercadora, Tina do Cais, Tina do Porto. Sabe o que eu tô achando curioso? Ser Luísa e Luzia. Né? Significa alguma coisa esse nome? Relativa ao farol. Aquela que traz a luz. Aí seria uma alusão aos Porque faróis. Maria, ok. Agora eu falei Luísa, Luzia. Pra direcionar, né? O farol que traz o Maria de volta à praia. Legal. Então elas seriam isso. Eu gostei também do nome dos homens, porque tipo, Zé, João, Seu. Isso Era o seu Zezinho ali da praia. Né? Mas eu acho que remete bem a isso. pra dar esse ar de comum mesmo e só Aham. especificar onde é que ele trabalha, entendeu? Achei legal. Aí, pessoal, agora a gente vai falar de uma linha bem controversa dentro das práticas, principalmente da Umbanda, que é a linha dos piratas. Algumas casas cultuam, outras não. Algumas entendem ela como entidade, outras não. Algumas vão colocar ela na linha de malandra, alguns vão colocar na linha de marinheiro. Eu vi essa divergência. Então, assim, Então, a discussão acerca do tema. Aí. essa aí é bem complexa, não tem muito assertividade sobre. Inclusive, se você tiver algum contato com uma entidade dessa, conta pra gente como é que suas experiências, como é que funciona. A gente não teve contato, então pra gente poder dar opinião. Tá? Mas o que nós entendemos aqui pelas pesquisas é que ele é uma linha que transita entre a direita e a esquerda e seria muito similar à linha de atuação dos malandros, né? Que é essa a malandra das águas. Seria o malandro das águas, basicamente. E aí nesse a gente teria alguns nomes, né? João Pirata, João Caolho, Zé do Timão, Zé da Prancha, Pirata Ueres, Capitão Baleia, Capitão Caveira, Seu Perna de Pau dos Sete Mares e Seu Terra Vista. É que assim, quando eu penso em pirata, eu também levo muito ele pra linha de cigano. Que eu penso que é tipo o cigano do mar, o pirata, entendeu? Assim, até que não, porque ele tá mais na linha do malandro. Porque a linha do cigano, ela é a linha da família e os piratas não têm isso. Não, mas eu penso nisso como um nômade. O cigano nômade que fica Então. andando pra lá e pra cá. Eu pego essa característica, jogo pro pirata. É como se ele tivesse... A casa dele é ficar indo de um lugar pro outro, de um cais pro outro, entendeu? Se você excluir... É muito abrangente. Se você excluir só o arquétipo do nômade, aí a gente poderia dizer que sim. Entendeu? Porque Eu o cigano, ele Eu tem pego mais só coisa. essa característica. Eu penso, pirata é como se fosse um cigano no mar. Mas eu acho que o pirata entraria mais na regência de Omolu, porque nas pesquisas que eu fiz sobre o marinheiro, o Omolu ali, ele vem para resgatar aquelas pessoas, aquelas almas que usaram a água e a parte ali da terra, da costa, para bem próprio.
Entendeu? Então, assim, às vezes é mais misterioso ainda do que o marinheiro. Entendi. Porque além deles serem difíceis de vir incorporar, se apresentar, acho que é mais isso. Eles primeiro se reverter a tudo isso que eles passaram para depois vir mostrar o caminho, entendeu? Será que é tipo assim, porque eles às vezes fizeram, entre aspas, o mal por ser pirata? Porque o que a gente sabe da história de pirata é que eles saqueavam tudo. Então, assim, às vezes é por isso, né? A gente poderia fazer uma suposição de Omolu, mas também pode supor como Ogum, já que ele é similar a Malandro, nesse sentido. A gente pode colocar uma suposição também na linha de Xangô, ou seja, tá pagando o karma da justiça, por isso trabalha. Então, assim, é muito... Pirata é complicado. É complicado, porque assim, na verdade, como não há uma convergência entre as opiniões dentro da Umbanda, então... tá variando de casa pra casa, cara, né? Tipo, as então, várias assim, Umbandas aí. A gente tá citando, mas a gente não tem propriedade de fala pra falar sobre piratas, tá, pessoal? A gente só tá falando aqui porque nas pesquisas que vocês vão achar, mas não há consenso. Não é uma coisa que realmente fica, então a gente não sabe se realmente é isso. A única coisa que a gente sabe é que a linha de trabalho, da onde fala que tem aí os piratas, é muito similar à linha de Malandros, que é esse resgate aí de karma, né? Sim. Mas assim, é muito contraditórias opiniões, porque tem lugar que aceita e tem lugar que não aceita, então as opiniões ficam muito complexas para falar. Outra coisa que eu vi também foi que eles são ligados também a Exus marinhos. Achei bem interessante, mas não consegui aprofundar tanto nessa história, porque tem alguns lugares que falam que às vezes confundem o marinheiro com o Exu, pela essa forma dele chegar bem misteriosa, assim. Achei legal, porque o Exu é uma linha do mar também. das almas, né, assim, para resgate, e quando vê... Não que o mar não precise, né? Eu acho que ainda precisa muito, porque acontece muito acidente e às vezes afoga e não se encontra a água. É que assim como a gente vai ter os resgates na floresta, né, na mata, aqueles é o resgate indigentes, aqueles que não são oficialmente enterrados, né? Aí você vai ter a linhagem do resgate das águas, das matas, né? Que são essas pessoas que vão ser sepultadas onde ela realmente ficou. É interessante você falar isso agora de indigente, porque eu vejo nesse processo que a gente vem estudando, de cada entidade ser sua história, o preto velho e as pretas velhas, o que elas passaram, os caboclos também, e agora o marinheiro, porque querendo ou não, eles não eram valorizados, né? Então, assim, é onde o Roginho falou daquela hora, a fé deles, né? Que, não, você é pro mar, às vezes ficava 1 ano longe da família, né? Ficava ali sozinho, no meio daquela água toda, sem saber o que aconteceu, porque a água é muito misteriosa, né? Sim. E a gente pega aí, são histórias de vida que não são contadas, porque a gente não ouve falar muito sobre o pessoal do mar em si, as pessoas que trabalham, mas, gente, é muito sofrido, porque você pensar que essas pessoas, até hoje, esses capitães de navio, eles vão passar meses fora de casa, eles vão passar meses longe da família. Esse pessoal que trabalha embarcado em plataforma de petróleo, por exemplo, passa 15, 30 dias na plataforma para poder passar depois 2 ou 3 dias em casa, né? Eu vi uma reportagem uma vez no Globo Repórter, sabe, falando dessas coisas. Gente, é uma vida dura. Hoje eles ainda ficam 30, 40 dias no mar. Antigamente esse pessoal ficava anos, igual a Carol falou. E aí você imagina, você sai da sua casa com o seu filho com 6 meses de idade e volta, ele tá com 2 anos. Entendeu? Olha tanto tempo que você perdeu aí. Vai, fica 1 mês em terra aí, tem que voltar de novo. Fora que não tinha tecnologia, né? Era tudo por guia, assim, estrelas, né? Estrelas, pôr do sol, luar, esses filmes que a Moana mesmo é interessante, porque ela seguia para estrela. As coisas eram no tato mesmo, né? Não tinha esse negócio de GPS. Então, sim, era tudo muito simples, desbravante, era desbravar o mar mesmo. Não tinha bússola. Não tinha bússola. E assim mesmo, eles sofrendo isso tudo, eles chegavam com uma alegria muito contagiante, né? Eles desembarcavam assim, né? Sim. E aí, isso inclusive que o cara falou, é um arquétipo do marinheiro. O marinheiro, quando ele tá em terra, ele tá sempre muito alegre. Então, o marinheiro incorporado, geralmente, ele costuma trazer muita alegria. Ele é uma representação muito grande. E aí, ele vem nessa leveza. A gente teve experiência, que a gente vai contar um pouquinho, mas a gente já pode até entrar nisso. Vamos falar um pouquinho da experiência da cidade também. Mas a gente já teve experiências aí com
com marinheiros, eles chegam sempre muito, a energia muito boa, uma energia muito feliz, um arquétipo muito, sabe, aquela energia muito gostosa em si. Eles chegam geralmente já trazendo uma onda, né, de esperança, de amor, assim, de cuidado, faz as pessoas que estão perto rirem, né, tipo, eles tentam trazer aquilo de uma forma bem, bem interessante. Outros contam suas histórias e quando eles contam suas histórias a gente vê uma certa tristeza. Eu ia falar isso. Não uma tristeza deles, mas assim, na verdade, o quão sofrido foi, né? Eu ia falar isso, que dentro das nossas experiências teve, eu acho que foi o Sete Ondas, não foi? Que chegou lá cantando, ele falou, a manifestação dele foi toda rimada. Ele falou tudo rimando, mas com um tom de voz bem assim, um pouco mais triste, porque ele tava contando como é que foi que ele se tornou o Sete Ondas, não foi? Foi, mas esse é um processo que, se você for parar pra pensar, é meio triste, porque se o marinheiro, a pessoa tá lá no mar sozinha, e ele morre, vai morrer sozinho. Não é? Entendeu? Ele tá sozinho, não vai ter Longe ninguém ali pra dos ver. cuidados. E às vezes ninguém percebe que o cara morreu, que igual a gente tá falando. O marinheiro vai sair e fica longe por 1, 2 anos. Você até esquece da pessoa às vezes, aí ele não volta. Mas muitas vezes os caras são dados como morto, mas nem Nem sabe às vezes se se tá perdeu, morto. Às vezes tá imagina. morto, às vezes não, às vezes Às tá vezes perdido, perdeu no mar, lá foi parar em outro lado. né? Mas só foi dessa Entendeu? vez, que no restante, as outras experiências, né, que a gente teve, foi bem engraçado. Inclusive, alguns, eles carregam sotaques do lugar que eles, da onde eles são. E aí aquele que veio, ele tava com o sotaque baiano muito gostosinho. Manda água, mãe. É Manda interessante, água. né? Porque eles vêm com essa energia mesmo de limpeza da água na calmaria, né? A gente pode dizer assim, ele vem pra fazer... Eu já sinto ele assim, na hora que ele vem, eu já sinto uma paz, como se eu estivesse boiando na água assim. Na marola, na marola, é isso mesmo. E você sente ele trabalhando mesmo, e ele trabalha para o autoconhecimento, para a limpeza, né, das suas tristezas, das suas mazelas. Nossa, ele vem realmente. mostrando. A gente teve aquele trabalho, né, do Sete Ondas, que ele chamou as Sete Ondas As Sete e Ondas. em cada uma das ondas ele fez uma reflexão e fez a gente pensar em uma determinada área da nossa vida, em uma ação. Nossa, a parte assim de conhecimento que eles trazem, esse de autoconhecimento, de reflexão, igual a Carol falou, é muito profunda, né? Você aprofundar naquela experiência ali com eles é muito interessante. Eu lembro que nesse dia tinha bastante gente na casa, depois os relatos do pessoal que participou dessa experiência foi muito legal. Muito né? legal. Tipo, porque parecia que a onda tava pegando meio aquele seu pequenininho problema ali, ou um problema maior que você sabe que tem, mas que às vezes não tá me incomodando Você não queria tanto. mexer, né? Você não quer mexer, exatamente. E ele Aí vem pra mesmo. lavar, ele vem pra levar tudo embora mesmo pro fundo do mar. E eles falam isso quando eles vêm incorporado, né? Que tudo que tem pra soltar, que porque levar, vamos levar pro vai fundo do ficar mar. só o que tem que ficar. A gente tá comentando, a gente não falou que o marinheiro que trabalha com a Carol é o Sete Ondas. Foi ele que fez esse trabalho em específico. Foi ele Né? que fez esse trabalho muito lindo, muito maravilhoso. Eu já né? ia falar porque, estudando mais ainda a fundo ele, eu falo que é uma... Não que os outros não sejam responsabilidade, a gente cada um tem uma, né? Os meninos aqui sabem também, que trabalham mais tempo com a entidade próxima, mas eu tenho na minha cabeça que é uma responsabilidade muito grande de poder trabalhar com ele. E eu sei que eu tenho que melhorar muito essa parte que ele vem ensinando para poder fazer o trabalho junto com ele. Porque se você não consegue desconstruir isso tudo que a gente tem dentro, né, de cobrança, achar que tudo vai ser um problema gigantesco, que a maré sempre vai estar muito alta. Então, assim, é a confiança neles, que eles passaram tudo o que eles tinham que passar e vem nessa modificação da fé. Eles têm muita fé. Deles mesmo. Tipo assim, não, eu passei por tudo isso, mas agora eu venho mostrar pra vocês que vocês podem ser uma coisa diferente. Então eu vejo isso com muita responsabilidade. Eu sempre agradeço muito ele dessa oportunidade, porque é punk. É uma energia muito forte. Eu acho que ainda não consigo manipular isso tudo por ele trabalhar com esse tanto de elemento de regência, né? Então, mas eu fico assim. o que é interessante aí, o que a gente pega aí de como muito interessante, que é um ensinamento inclusive, que eles passam muito pra gente, é que assim como a nossa vida, o mar tem várias fases, né?
ela vai ter a calmaria, ela vai ter a maré baixa, vai ter a maré alta, vai ter as ondas muito altas, vai ter o tsunami, vai ter a seca. Então, assim, ela é adaptação, né? Você tem que trabalhar com o que vem. Então, assim, é um ensinamento muito grande. E eu vejo isso muito na minha... Depois que a gente entende o trabalho, que a gente começa a estudar, que você vê aí a entidade trabalhando com a gente, você entende vários propósitos da vida, né? Eu falo muita coisa que eu já passei, que eu acho que ele já estava ali me ajudando e eu não tinha esse conhecimento, porque a nossa vida sempre foi um turbilhão, né? Assim, Nossa! mexia pra lá, mexia pra cá, e eu sou muito assim, de tentar ajudar a pessoa, de tentar tirar ela, às vezes, daquela tristeza que ela tá, de tentar ajudar, de melhorar. Então, Filha assim, de manjar, né, amor? fora isso, né? Que eu tenho, é o que eu falo, eu sou na água, né? É manjar, o Oxu e o marinheiro aí. Então... Mas aí tem uma coisa muito interessante, porque as entidades, pessoal, elas não vêm aleatórias. Não né? é. Elas têm os seus propósitos. Então, por isso que é uma coisa que eu ensinei para os três quando eles começaram a trabalhar, e eu ensino para todo mundo que vai na casa, que é: entenda a sua entidade. Entenda a entidade que vai trabalhar com você. Mas eu não tô falando de você entender a historinha dela na internet, não. Você entender a história daquela entidade específica, entendeu? Por que aquela entidade específica está com você. Porque, no caso, Carol, por que aquele marinheiro sete ondas está com ela? O que ele tem para ensinar? Qual que é o propósito dele? Qual que é a história dele? O que ele veio trazer? Qual que é a regência que ele traz, sabe? Então, assim, é isso que é importante quando a gente fala de entidade. É você entender... Não é a falange dos sete ondas, você entender aquele sete ondas específico, aquele que está com você. Não é você pegar a sua pombagira, o seu Exu e tal, e entender a falange dele. Não, é você entender aquele específico lá que está com você. Por que é ele que está com você? Por que a escolha dele foi feita? Até porque, pode me corrigir se eu estiver errada, os nossos guias, eles vão se aproximar com a gente de acordo com a nossa tríade também. Sim. Então, às vezes, assim, você pode falar, igual no meu caso, eu trabalho com uma pombagira, se for o mesmo elemento de pombagira, seria o fogo, só que ela tá mais perto de mim porque nós duas vamos estar juntas por Inhaçã. Aí a gente tá falando assim de linha de trabalho, né? Ela trabalha numa linha de trabalho que é a mesma linha de Inhaçã, que é do resgate. Mas até entender isso, essa por que é? Isso é muito interessante. Você tem que entender isso tudo, porque nada é por acaso. Nada por acaso. Tudo isso, em algum momento, ele vai fazer uma conjuntura. Né? Então, você pega, por exemplo, o Sete Ondas da Carol, ele é um marinheiro de água doce e salgada. E a Carol tem Oxum e Iemanjá na tríade. Então, tipo assim, aí você pega já essa correlação aí que ele... A Carol é forte, Xangô, ele já vem com 7 ondas já, entendeu? Já veio, só mostrou 2, 3 por enquanto. Mentira, ele já fez o trabalho de 7. Foi lindo. Foi muito bonito. Mas assim, a gente tem que entender muito das entidades, isso em todos, pessoal. Em todos que a gente falar, quando você for trabalhar com a sua entidade, você descobrir qual é a sua entidade, estiver trabalhando, entendam eles profundamente, o que eles têm para trazer para você, porque, cara, isso é muito lindo, isso ensina demais pra gente. Quando você compreende a história deles, você consegue entender eles, você entende mais sobre o seu trabalho. Eu acho que deixa a gente, de certa forma, mais honrado. Fala assim, nossa, tal entidade se aproximou, tal entidade teve isso como experiência de vida ou não, e tá aqui porque eu também tô tendo uma experiência de vida parecida e posso me tornar o que ele tá lá hoje, né? E a gente precisa um do outro. E sempre vai fazer um sentido, né? Igual, por exemplo, o seu Sete Montanhas, você vai comigo, ele trabalha com o resgate do legado. E nada mais do que eu tô fazendo agora, o resgate do legado da família que deveria ter seguido. Mas até na sua profissão, né? Sim. Se você pensar bem, vem porque é um resgate dali da pessoa, né? Então, assim, a gente pega, assim, no geral, gente, isso vai sempre fazer muito sentido. Então, é por isso que a gente não pode ficar só na historinha que a gente lê na internet. Quem vai te contar sobre a sua entidade é a própria entidade. Então, quem vai te falar o nome da entidade, inclusive, pessoal, é a própria entidade, né? Ela pode até utilizar de outros recursos para te falar. Mas não vai ser um pai de santo que vai vir te falar a entidade, não vai ser uma outra entidade que vai vir e vai te falar a entidade. Ela pode utilizar do recurso, mas quem vai se apresentar geralmente é a própria entidade, vai falar o nome que ela é, como ela trabalha. Às vezes não fala. Eu tenho uma outra história que agora que eu lembrei, que eu tenho a entidade, eu tava na praia,
Tava lá e eu só falei assim, não, vou pegar minha guia, vou na onda, vou pedir licença pra Iemanjá, vou pedir pra ela firmar mais a minha guia, beleza. E fazia 2 dias que eu tava no apartamento, não tinha visto, gente, tinha 2 estátuas de marinheiro lá, maravilhosas. Na hora que eu olhei, mandei mensagem pros meninos, falei assim, gente, vocês não acreditam, acabei de achar 2 marinheiros aqui, lindo, maravilhoso, tirei foto, mandei pra eles. E eu fiquei com aquilo na cabeça porque, assim, eu fui e meio que esqueci que ele tava, né, que ele tava ali. E ele tava ali todo momento, porque a casa era quase tudo voltado para as coisas de mar, de concha, de barco. E os 2 marinheiros lá parados, lindo, na estante da moça. E aí a moça deu muita sorte da Carol não veio trazer, eu queria trazer. E aí chegou no dia de trabalho, que foi sobre as águas, e o meu marinheiro veio, ele falou pra mim, teve que, né, me encontrar pra tive que levar até na praia pra você me ver. Tipo assim, então assim, foi muito interessante. Mas eu acho que foi só na hora que você mandou a foto que a gente falou lá 7 ondas, porque tava escrito 7 ondas e ela não tinha visto. Não vi. Você não tinha visto. Não, eu vi porque eu vejo ele daquela forma. Eu vejo ele mais daquela forma, às vezes eu vejo ele mais velho, com bigode, com cachimbo e tal. Mas foi muito impressionante, porque depois ele veio e disse, não, realmente tive que te arrastar ali pra você ver que eu tô ali com você, né? Foi muito legal. Vamos falar um pouquinho agora dos data, ponto, rito, época, banho, vela, incenso, guia, cores, etc. Quando a gente fala de data comemorativa, a gente tem o dia mesmo dos marinheiros, que é 3 de dezembro, que é a data comemorativa deles, mas eles também participam da festa de Iemanjá, que é no dia 2 de fevereiro, né? Então, quando a gente fala aí de Iemanjá, a gente vai falar também, obviamente, do pouquinho dos marinheiros também. Eles devem ficar super felizes no dia 2, né? Eles devem, festejar horrores. Caramba. As ervas aí de marinheiro, né, vocês vão ver que é muito legal, porque elas são ervas de calma, que acalmam, né? Então, a gente vai falar de alfazema, que é lavanda, erva cidreira, anis estrelado, camomila. A gente vai ter um pouco aí também de manjericão, manjerona, mulungu, que a casca e a raiz é uma árvorezinha, vamos dizer assim. Mulungu. Também não. Mulungu, muito legal. Deixa eu pegar a foto e mostrar pra vocês. Mulungu. E qual que é essa manjerona? Manjerona é um tipo de manjericão. Manjericão é menor. Ela é pequitinha assim, ó. É da família do... Nossa, porque Sabe você fala pizza de manjerona? manjerona? Não. Você não comeu pizza de manjerona? Também não, mas só ouvi falar. Vamos falar um pouquinho desse rito. Gente, esse rito de marinheiro eu adoro. É um rito muito gostoso de fazer. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não tiverem a fim de mergulhar muito dentro de vocês, não façam. Eu quero. Porque é lindo, tá? É um rito lindo, mas ele é bem forte. Então você vai pegar um recipiente transparente. Você vai acender uma vela branca, ou uma vela azul, ou uma vela bicolor branca e azul, né? E vai colocar nesse recipiente, bem no meio do recipiente. E aí você vai completar o fundo do recipiente com água e sal grosso. Como está se imitando uma água do mar, está fazendo uma água salgada ali. E aí você vai colocar isso no seu altar, se você tiver um altar em casa, ou em algum lugar da sua preferência ali, que você consiga ficar de frente. Você vai se posicionar confortavelmente de frente para isso, então pode ser de posição de lótus ali, perninha cruzada, pode ser numa poltrona, você que sabe onde você vai ficar, desde que você fique de frente para isso e próximo a isso, né? E aí você vai fazer as preces aos marinheiros pedindo equilíbrio e limpeza emocional, limpeza de energia e proteção. Aí você fez as preces, você vai começar a fazer uma meditação sobre o seu estado emocional, sentimental e suas relações. Então você vai começar a lembrar, começar a ficar lembrando de frente ali para aquela vela e vai lembrando. Você pode fazer de olho fechado ou fixar o olhar na vela também, ali na chama da vela primeiro. Eu gosto muito de fixar o olhar na chama da vela até eu me conectar bem e aí eu fecho os olhos. Isso vai levar vocês para uma introspecção muito grande. É um movimento de introspecção muito grande. Você vai começar a pensar nos seus sentimentos. E os marinheiros, aí nesse caso, que você conseguir atrair para perto de você, eles vão te revelando muita coisa. Então, assim, quando você vai pensar no sentimento, por que eu estou sentindo tanta raiva de tal pessoa? Aí ele vai ajudar você a lembrar do porquê, a entender o motivo daquilo, a ver a necessidade do perdão que precisa, do auto-perdão que precisa. Aí você vai lembrar, por exemplo, de situações. Então, assim, é um movimento muito legal, uma meditação junto com os marinheiros, né? Eles trabalham junto aí. E é muito legal de fazer, só que é um rito muito forte. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você não tiver muito afim de ver as coisas como elas realmente são,
Tá preparado? Aí não vale a pena. A onda bate forte. A onda bate. Exatamente. Bateu a onda. Banhos utilizados aí para marinheiro. Né? Bom, a gente pode fazer mescla de ervas e flores, tá? Eu vou falar para vocês quais ervas e quais flores podem, e você pode mesclar do jeito que você quiser, né? Então, de flores a gente vai ter rosa branca, flor de hibisco, margarida, cravo branco, hortênsia e a flor da lavanda, né? De erva a gente vai ter a lavanda ou alfazema, erva cidreira, anis estrelado, camomila, manjericão, manjerona e mulungu também. Então você pode fazer aí um blendzinho com essas flores e essas ervas para você fazer seu banho. Lembrando que os banhos de marinheiro geralmente são relativos à limpeza e relativos à estabilidade emocional. Eu posso escolher, tipo assim, hoje estou a fim de fazer um banho de marinheiro e eu posso fazendo prece, pedindo, né? Sim, desde que você sempre consagre os seus banhos. Todo banho, pessoal, ele não é só a erva, você precisa fazer as suas preces, você precisa consagrar e pedir o que você quer. Vamos falar, eu quero um banho de proteção e tal, então vou usar essas ervas aqui, pedindo proteção, pedindo limpeza, vai depender, você precisa estudar um pouquinho das ervas para fazer. Pra pedir e fazer, né? Não é só somente pegar as coisas, tacar lá e fazer o banho. Não, você precisa ativar a erva. Lembrando que, assim, a erva, ao longo do dia, ela vai perdendo um pouco das suas propriedades. Então, a melhor erva para você fazer um banho é a erva que você colhe de manhãzinha, antes do sol nascer, de preferência. Não quer dizer que as outras não vão ter, tá? É que se você colher uma erva bem de manhãzinha antes do sol nascer ali, você vai ter uma erva com maior propriedade, com maior concentração de energia, né? Aí você pode utilizar ela, que ela vai fazer mais efeito, vai ser mais forte, né? Velas, né? As velas utilizadas, a principal é a bicolor, né? Branca e azul, tá? Para marinheiro. Mas também pode usar a vela azul clara ou a branca pura também. Os incensos mais comuns, né, são de rosa branca, alfazema, anis estrelado e camomila. Pontinho de marinheiro são muito gostosos. Eu acho que o mais conhecido é o marinheiro só, né? Que aquele canto é o marinheiro só, quem te ensinou a navegar? Marinheiro só. Navegar não vai. Eu cantava quem te ensinou a nadar. Ele virou quem te ensinou a nadar, embora o ponto de origem é quem te ensinou a navegar, mas o mais comum agora é nadar. Mas quem te ensinou a nadar? Marinheiro só. Aí você tem também o ponto, essa parte do ponto, né? Que eu não sou daqui, marinheiro, só eu tenho amor, marinheiro, só eu sou da Bahia, marinheiro, só de São Salvador. Outro ponto que é muito comum também em trabalho de marinheiro, embora não seja o ponto de marinheiro, e sim o ponto de Iemanjá com Iansã, que é o... Iemanjá? Eu juntei a Iemanjá com a Iansã. Que é o Duas Ventarolas. Duas ventarolas eram duas ventarolas que ventam no mar. Eu gosto muito do navio negreiro no fundo do mar. Esse é maravilhoso. Embora ele seja um ponto de Preto Velho, gente, ele tem uma ligação gigante com o marinheiro. Eu conheci essa música nos pontos compilados de marinheiro do YouTube, gente. YouTube é Nossa, que eu... Mas no Spotify também tem. Eu tenho uma playlist de só marinheiro. Tem um ponto que chama Seu Martinho Pescador também, que é muito bonitinho, que conta um pouquinho da história dele. Eu não sei cantar, mas conta um pouquinho da história dele, é bem bonitinho também. Eu gosto daquela do Seu marinheiro, sua morada é no mar. Seu marinheiro, sua morada é no mar. Tem aquela Vem marinheiro, dá licença. Essa não sei não. De passar. Seu navio entrou no porto. Ele vem de alto mar. Então assim, gente, pontos de marinheiro geralmente contam muito das suas histórias, né? Os pontos de marinheiro já tem um pouquinho de contar mais suas histórias. Pontos são cantigas, né, que trazem a energia daquela entidade. Então, vamos lá, a entidade está precisando afirmar, não está precisando afirmar, o ponto vai ajudar ela a afirmar, por exemplo. E é interessante do ponto, que faz pouco tempo que eu entendi isso, eles são pequenos, repetitivos, pra gente lembrar, né? É porque ele é, na verdade, uma melodia que carrega uma energia específica. Então ele é curto, geralmente pequeno, as letras são pequenas para ficar mais fácil de se lembrar, e é um mantra. O ponto é um mantra, você fica repetindo. Você fica chamando aquela força, pra trazer aquela força pra perto. Para ajudar a força a vir. O marinheiro subir geralmente sempre precisa, né? O marinheiro, quando ele vem, como ele é de limpeza, ele se carrega muito.
pega ali muita energia para levar embora. Então, às vezes, boa parte das vezes, é necessário que cante para ele subir, ou seja, é necessário que você traga energia para ele puxa levar, muito, pra né? ele levar isso tudo. Eu penso no marinheiro, eu ia falar isso até esqueci. Pra mim, ele é uma das entidades que mais pede energia. Sim, todas pedem. Mas pelo trabalho que ele vai realizar depois. Pra fazer uma limpeza, gente, você tem que estar forte, você tem que, né? E ele é uma entidade muito sentida, né? Porque ele deixa todo mundo da corrente meio zonzo, meio tonto, todo meio... mundo. né? Não, então nesse dia desse trabalho que a gente falou das 7 ondas, dos seus 7 ondas, teve gente lá na casa que falou que sentiu a onda vindo, batendo. Onda. Então é Ficou uma manipulação tonto, muito forte, porque não é em todas as entidades, todas as manifestações, que até a segunda corrente sente uma coisa mais física, vamos assim falar. E os passes depois de trabalho de marinheiro também, eles ficam bem tontos, né? A gente vai ficando bem tonto para dar o passe, a energia fica bem ali, bem balançante, né? É bem o balanço da água mesmo. Não só do mar, né? Mas a da água também, da água No doce, geral. no geral. É bem isso, é adaptabilidade. Adaptabilidade. As palavras difíceis. Adaptabilidade. Como é que é? Adaptabilidade. Eu acho que, eu não lembro se a gente falou, mas é pertinente à limpeza. Eles ajudam muito na limpeza da casa antes e depois dos trabalhos. Sim, também. Verdade. A gente esqueceu de citar isso. Eles fazem um trabalho muito forte nisso, né? No preparo da casa, quando depois dos trabalhos muito fortes, muito específicos, assim, onde vai ter muita manipulação de energia, é muito legal que você faça ritos de marinheiro antes e depois, né? Para que traga essa energia de limpeza, né? Para que deixe a casa preparada, embora eles já fazem isso, mas às vezes a gente precisa ir com eles fazer também para poder... Não precisa ir, porque o negócio vai ser bravo. O bicho vai dar uma pegadinha ali durante o trabalho, né? As guias de marinheiro, né, na maioria, vão conter tons de azul, um pouco de branco às vezes. Pode ter elementos aí como concha, por exemplo, coisas que âncorazinhas. Como chama aquele outro? Timão, leme, né? Pode conter outras coisas também, dependendo da entidade em si. A entidade ela pode trazer outras coisas, né? Mas o mais comum, algo de azul sempre vai ter no marinheiro, né? Que vai ter que ele tem que trazer o elemento água junto. Suas cores são os tons de azul, em sua maioria. Objetos comuns aí, né? São cachimbo, quer, luneta, concha, leme, âncora, né? Isso aí é muito trazido. Búzios, você entraria no marinheiro ou não? Não, né? Búzios, ele geralmente está mais ligado a orixás do que entidades em si. Embora algumas guias, como o guia de baiano, às vezes traz búzios ali. O do baiano também traz muito coquinho. A gente vai falar isso no de baiano. No próximo. Baiano, não vai falar depois. The Baianese. Bom, pessoal, eu acredito, né, que falando da linha de marinheiro seja isso. Acho que vocês perceberam que esse episódio ficou um pouco mais curto do que os outros, mas é porque a linha de marinheiros ainda é uma linha mais misteriosa. Quando a gente falou de caboclo e falou de preto velho, a gente falou de duas linhas que são muito conhecidas porque não existe casa de umbanda sem caboclo, sem preto velho. Não tem como. Tem casa que marinheiro não aparece, mas não tem casa sem caboclo, sem preto velho. Não tem sem preto velho, porque eles são regentes das casas de umbanda. Então, assim, o que acontece? Acaba que a gente tem muito mais informações sobre eles. A bagagem que eles têm de informação muito... Mas não quer dizer que uma entidade seja maior ou melhor que a outra, tá? É só porque em nível de conhecimento é assim. A gente tem um pequeno problema, pessoal, vocês vão perceber isso quando a gente fala de Umbanda, quando a gente fala de religiões de matriz africanas em si, quando a gente fala de espiritualidade no geral, exceto o kardecismo, é que tem pouca produção de conteúdo, de literatura, de livros em si. Para cada livro de Umbanda que você acha, você vai achar 70 do kardecismo. Então, assim, o compartilhamento de conhecimento no kardecismo é muito maior. Então, através desses veículos. Através desses veículos de leitura. É oratória. É a tradicional. Tipo, a mãe de santo lá, que é de Oxum, que vai passar para a filha dela. Dirigente espiritual. Muito mais eles vão assim. passar muito ali dentro dos seus
dos seus aspectos, né, eles vão passar para os seus filhos, né? Então, Não que eu não goste dirigir- disso, mas perde muito, né? eu acho o seguinte, eu acho que é muito necessário. Tem alguns conteúdos que só devem ser passados dentro da casa, isso eu concordo. Porque eu acho que tem conteúdos, existem etapas da vida e da mediunidade para você ter acesso a cada conteúdo, para você ter maturidade e responsabilidade para lidar com eles. Mas conhecimentos gerais, como entidades, um pouco sobre isso aí, eu acho que falta um pouco de... Porque às vezes a pessoa está lá, né, não teve contato nenhum com uma região de matriz, assim, por exemplo, e está vendo um marinheiro em casa, mas ela, tipo assim, E aí? isso, né? E aí ela vai pesquisar, às vezes ela não vai encontrar conteúdo que mostra, ó, isso é uma entidade, Aí vai, procura pega. um centro espírita, uma casa de um terreiro de umbanda, um candomblé, uma coisa para você entender o que é isso, entendeu? Entendi. Então, eu falo obviamente com mais propriedade da Umbanda e do kardecismo, né, que é o que a gente realmente conhece. Não falo muito de candomblé, até porque eu acho que candomblé só trabalha com os orixás, acho que não trabalha com entidade, pelo que eu andei pesquisando, estou tentando aprender um pouco mais. Mas às vezes eu percebo que falta muito essa disseminação de conteúdos básicos, assim, né? Essa introdução, esse conteúdo básico. Tipo o nível 1 da Por isso que pessoa. estamos aqui com o nosso podcast. O podcast vem justamente nível para um isso, barra né? dois, mais ou menos. Estamos É o aqui nível para 1 isso. do 5. É o nível Desmistificar. Desmistificar. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Falamos sobre marinheiros, essa linha, essa falange que traz a energia das águas. E quando vem para afogar a gente aí no universo de introspecção, de sentimentos, de sensações, de emoções. Vem na linha do resgate, vem trabalhar com a gente, mostrar pra gente naquilo que a gente está falhando, naquilo que a gente está errando. É uma linha muito bonita. Trabalhos de marinheiro não são trabalhos que ocorrem sempre, mas muito pesado. são trabalhos muito bonitos. lindos. Muito lindos. Essa é verdade. Os cantos, os pontos, as histórias, O sotaque. os sotaques, a pluralidade entre eles. Então é tudo muito, muito, muito lindo. Eu sou suspeita, né? Fora a adoração que eles têm da Rainha do Mar, que é a mãinha deles. Sim, verdade. O jeito que eles falam de Iemanjá é a coisa mais linda do mundo. São filhos orgulhosos, tipo Sim. assim, nossa. Vocês têm que vão lá na casa um dia, quem sabe um dia, né, Maria, pra vocês verem, sentirem na pele o que é que a gente tá falando, né? Agora você falou nisso, sobre eles gostarem tanto, né? Mas já teve uma vez que eu li que eles, quem acolhe eles, né, nessa questão de desencarne é ela, né? Então ela Sim. fala assim, vem pros braços da sua mãe. Da mãe. Aqui até arrepia. É muito Né? Por isso que Vem com a eles mamãe. são tão Tão pegados, né? devotos, né? Que... Fica aí pra vocês o convite para vocês conhecerem nossa casa, que fica na cidade de Varginha, Casa Amor e Caridade. As portas estarão sempre abertas para vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente por aonde? Instagram, MacumbariaCast, Twitter, MacumbariaCast, Spotify, MacumbariaCast e as outras plataformas De de streaming, menos Netflix. E nosso e-mail, macumbariacast@gmail.com. A gente ainda não tá no Netflix, eles ainda não nos descobriram. Um dia eles vão nos contratar. Infelizmente. Mas vamos chegar no YouTube. Os vídeos Logo do YouTube mais. estão sendo upados já. Daqui a pouquinho eu vou divulgar pra Ah, vocês. eu não No próximo quero, vejo a episódio eu vou divulgar pra vocês aí o Eu não nosso vejo a canal hora. no YouTube. Lembrando que também, vou dar um spoiler pra vocês. Há um projeto sendo desenhado aí de vídeos no YouTube mesmo com a nossa aparição. Não que a gente seja assim, Ai, a Deus, coisa eu mais vou ter linda que- do mundo de se ver. Então, eu quero ter que me arrumar. Mas há alguns projetinhos aí de vídeos mais curtos, falando sobre coisas específicas, onde a gente vai fazer em formato de vídeo, que vai ser conteúdo exclusivo do YouTube. Então, nos acompanhem nas redes sociais, para que vocês fiquem por dentro disso. E divulguem a palavra deste podcast. Passem aí para seus Palavra de amiguinhos, né, para que vocês possam ajudar a gente nesse compartilhamento de informação. Lembrando que o nosso intuito aqui desde o começo foi justamente suprir essa falta de informação que a gente tem aí, de conteúdo Né? prático, fácil de se ouvir, né? Leve, porque a gente não consegue fazer coisa séria, desculpa, é uma falha nossa. Nossa, gente, hoje eu tô tão ruim de dermatite, tá difícil. Dermatite não, bicho. Alergia. De início, tá difícil aqui.
Vão ter que cortar muito pra tirar os meus espios. 10 mil espios vocês terem cortado. Mas é um trabalho de muito bom coração, tanto aqui quanto na nossa casa. Então fiquem à vontade para nos acompanhar em ambos. Uhul. E é aquele ditado, né? Que Deus abençoe e que o pau tore. Marinheiro. Não, isso não é marinheiro, não.